A santidade do casamento. O casamento deve ser considerado santo porque ele é uma figura do relacionamento entre Deus e o seu povo. Então, algo tão sublime quanto a relação que Deus tem com os seus salvos, os seus adoradores, o seu povo, as pessoas que ele criou para a sua glória. Essa figura, esse tipo da relação de Deus entre Deus e o seu povo, ele deve ser então tratado com a santidade correspondente. Assim como é santa a nossa relação com Deus, deve ser santo o nosso casamento. Ele, assim, a reverência, o respeito devido a Deus deve fluir para a reverência e o respeito devido entre os casados, por eles estarem na terra representando a relação entre Deus e o seu povo. O texto principal sobre isso é Efésios 5, 22 a 33, onde a gente lê que as mulheres se sujeitam a seus maridos como ao Senhor, e o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim sejam as mulheres em tudo sujeitas a seus maridos. E os maridos amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa e sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, e alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão dois numa carne. Grande este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então veja que nesse texto, além da discussão, muito além, muito acima da discussão que nossa sociedade hoje quer fazer sobre a hierarquia do lar, a sociedade quer ser contra que exista uma hierarquia no lar, a gente vê um chamado muito mais sublime do que isso. A questão não é essa. A questão se o homem governa a mulher ou a mulher governa o homem, ou ambos são iguais na governança da sua família. A questão é os dois terem um chamado de imitarem a relação entre Cristo e a igreja. Esse chamado é muito mais elevado do que uma simples disputa entre homem e mulher, entre os gêneros. Grande este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Nós estamos, os casados, os casais, estão na terra para refletirem a relação entre Cristo e a sua igreja. O casamento, ele tem este propósito. Assim como sacrifícios de animais no Antigo Testamento, eles comunicavam a Cristo, comunicavam a salvação que viria por meio de Jesus. O casamento, ele comunica a grande união e comunhão que haverá um dia entre Deus e o seu povo redimido, seu povo salvo. Então é um chamado muito mais sublime, um chamado para ser uma testemunha de Cristo. Os dois, o casal, viverem como testemunhas da salvação e da obra de Deus de salvação. Outro texto que nós já tínhamos visto também em estudos anteriores, que é o de Oséias 2, onde lá no Antigo Testamento Deus já comparava a sua relação com o povo com uma relação de casamento. Oséias 2, 19 e 20. Desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade, em misericórdias,
desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Então a perspectiva cristã do casamento, ela trata como uma coisa muito séria, uma coisa muito elevada, um compromisso que não pode ser vilipendiado, que não pode ser desprezado, que não pode ser banalizado, não só por uma questão de algum mandamento moral da Bíblia sobre o casamento, da moral pela moral, não, mas pela sublimidade de estar representando na terra a relação entre Deus e o seu povo, de ser um tipo da redenção e da salvação e da comunhão plena que um dia Deus há de dar ao seu povo. Assim, quando o casamento ocorre, quando acontece o pacto público de união, que nós vimos no estudo passado, nós esperamos que, na perspectiva cristã, Deus seja invocado como testemunha da aliança de casamento. Por toda a seriedade, por todo o compromisso que é prometido, por toda a responsabilidade que é estar se unindo com uma pessoa para o resto da vida, e também pela seriedade de estar sendo uma representação de Deus no mundo, o Deus tem que ser invocado na hora do pacto público, para que a ele seja solicitada a ajuda, o sustento, a capacitação, a sabedoria para o casal ele cumprir os seus deveres do casamento adequadamente. Deus é invocado também no sentido de dele impor a reverência ao que está sendo prometido ali. Diante de Deus que eles prometem estar se unindo de forma vitalícia. Então, quando nas dificuldades da vida e do relacionamento eles pensarem em desistir, ele deve lembrar de que invocaram a Deus como testemunha daquilo que foi prometido. Isso ser uma motivação maior para eles manterem a sua promessa de fidelidade e união pelo resto da vida. Os textos bíblicos sobre a invocação de Deus como testemunha, a gente pode ver em Malaquias 2,14. O Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Então, aqui não somente está falando da onisciência de Deus, que Deus viu, assistiu ao casamento de todos. Todo casamento que acontece, Deus assiste por ser onisciente e onipresente. Mas não é isso, não é só isso. É uma questão de, na hora do casamento, aquele pacto, aquela aliança, está sendo feita com a invocação de Deus, por testemunho. A consagração daquele casal está sendo feita com oração, com louvor, oração de graças, e a súplica e intercessão que Deus os capacite para que não sejam desleais, como é a reclamação desse texto aqui, de Malaquias 2,14, contra o divórcio. Nós também lemos Provérbios 2,17, também cita esse aspecto de aliança diante de Deus. A mulher estranha, que lisonjeia com suas palavras,
ou seja, a mulher infiel, a mulher adúltera, deixa o guia da sua mocidade, se esquece da aliança do seu Deus. Então aqui a aliança do seu Deus se refere à aliança do casamento, uma aliança feita com o seu Deus. O guia da sua mocidade se refere ao esposo dela. E então o adultério, a traição, é se esquecer da aliança que foi feita com o seu Deus. A gente lê também em 1 Tessalonicenses 4 e 5, sobre a santificação e honra que deve ser dada ao casamento. Cada um de vós só para possuir o seu vale, santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Então, santificação e honra é, como nós falamos no estudo anterior, uma pactuação, uma aliança pública, oficial, uma coisa certa, uma coisa confirmada, uma coisa sacramentada diante da sociedade e também diante de Deus. A honra principalmente se refere a diante dos homens, diante da sociedade. O tratamento da pessoa com quem nós vamos casar e a maneira de realizarmos esse casamento. E santificação se refere a diante de Deus. Como nós vamos realizar essa aproximação e a preparação para o casamento e o início desta união em santificação, senão invocando a Deus pela sua bênção e suporte e ajuda e orientação para o casal em tudo. A gente também continua como os padrões para o casamento, o aguardar o início do casamento, aguardar a união social, o pacto social para se iniciar de relações sexuais. O texto que a gente acabou de ler, 1 Tessalonicenses, é sobre isso. A gente tem outros textos que confirmam, como o Hebreus 13, 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Então, o leito imaculado, a cama intocada, se refere a exatamente isso. Aqui, para a correta veneração e honra do matrimônio, a relação sexual ela é evitada antes dele. Mesmo que já esteja tudo certo, que eles já tenham assumido um compromisso de noivado, já tenha a data marcada do casamento, a devida honra, a devida veneração do matrimônio se dá, entre outros assuntos, por esse assunto também, de eu deixar a consumação física para depois do casamento, porque ela é um direito que se adquire pelo casamento, conforme a gente lê em 1 Coríntios 7, no versículo 3 e 4, o marido paga à mulher a devida benevolência, da mesma sorte a mulher ao marido. E a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. Também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no a mulher. Então, quando que se adquiriu esse direito sobre o corpo do cônjuge? Ele se adquire no casamento. Se adquire no dia em que ele passou a ser esposo dela e ela passou a ser esposa dele. Cada um tem a sua própria mulher. Quando que ele passou a ter sua mulher? Cada uma tem seu próprio marido. Quando que ele passou a ser seu próprio marido? É depois do pacto social, da promessa pública de uma relação vitalícia e de um cuidado mútuo e companheirismo mútuo pelo resto da vida. Aí sim,
que isso é tratado como um dever. O marido paga a mulher devido à benevolência. Aqui está falando da relação sexual. É um dever que o marido tem à mulher de ter relações sexuais com ela. Da mesma sorte, a mulher ao marido. Ela tem um dever de ter relações sexuais com ele. Mas se o início da relação sexual aconteceu sem o compromisso público, sem a promessa pública de uma relação vitalícia, como que se encaixa aqui a visão da relação sexual como um dever? Ela não é um dever, né? Ela é só algo que eles estão fazendo por conta própria, indevidamente. Então, justamente sendo classificado por esse versículo aqui, 1 Coríntios 7, versículo 2, como fornicação, como imoralidade sexual. Porque ao usufruir do corpo de uma pessoa que não é o seu marido ou a sua esposa, eu estou fornicando, porque eu não tenho esse direito e nem tenho esse dever. Eu não tenho o direito de usufruir do corpo de ninguém, nem de oferecer meu corpo para ser usufruído por alguém, se não houver essa relação de marido e esposa aqui, que estabeleça esse direito. Então, como é distante do padrão bíblico quando uma pessoa, quando um casal, ele se envolve em relações sexuais sem estar no contexto do casamento realizado, do pacto social, da aliança social firmada, da promessa pública, do um contrato realmente entre duas pessoas, um compromisso vitalício de cuidado mútuo, de companheirismo mútuo, porque ele usufrui de algo que ele não tem direito e ele dá aquilo que ele não pertence, certo? Quando você tem relação sexual com alguém, você está dando o seu corpo para outra pessoa, sendo que você não tinha o direito de dar esse corpo para quem não fosse o seu cônjuge. E aqui não tem poder sobre o seu próprio corpo, tem no marido. E o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Se ele ou se ela não são casados, eu estou dando para outra pessoa aquilo que pertencerá ao seu futuro marido, à sua futura esposa. E se se o futuro casamento será com a própria pessoa com quem já está tendo relações sexuais, eu estou usufruindo antes da hora. Né? Aquilo que eu ainda não tenho direito, ainda não adquiri o direito de usufruir do corpo dele. Mesmo que o planejamento seja que eles se casem em breve. Tipo, eu vou comprar um carro, mas ainda não paguei por ele, ainda não acertei na concessionária. Aí eu quero lá pegar o carro e levar para casa, antes de eu ter acertado o pagamento, antes de eu ter assinado os documentos ali. E eu quero ficar usando o carro antes do contrato. Eu não tenho esse direito. Qualquer desvio disso, de que o corpo seja usufruído pelo direito de marido ou direito de mulher, classificado então como fornicação pela Bíblia. Nós temos então também o padrão da disposição de manter o vínculo matrimonial até o fim da vida, evitando-se o divórcio. O divórcio acontece, conforme Marcos 10, pela dureza do coração. Estão discutindo esse texto aqui pelos motivos que um homem poderia repudiar sua mulher, se divorciar dela. Se ele tem direito de fazer isso. Jesus pergunta o que Moisés mandou para eles.
E eles, no argumento que eles estavam tentando se justificar os seus divórcios, dizendo que Moisés permitiu escrever a carta de divórcio e repudiar. E aí a resposta de Jesus é que isso, a carta de divórcio, o repúdio, a anulação do casamento, a separação, isso tudo acontece pela dureza dos vossos corações. Isso acontece para evitar um mal maior. Mas o certo seria o marido e a esposa se arrependerem dos seus pecados, se consertarem, melhorarem, perdoarem um ao outro e para continuarem o seu compromisso vitalício. Cumprir as suas promessas públicas feitas no pacto social do casamento. O divórcio acontece porque o coração deles é duro. Eles pecam contra as suas promessas, pecam contra a aliança que foi feita, eles descumprem os seus compromissos assumidos no dia do casamento, não se perdoam um ao outro, não tentam melhorar, não tentam cumprir mais os seus deveres, não se importam em cumprir seus deveres de marido e esposa pela dureza dos seus corações, até o tempo que o remédio amargo seja o divórcio. Mas o ideal bíblico deve ser sempre exaltado e ele deve ser solenemente considerado quando estiver sendo planejado um casamento. Porque pela Bíblia é para toda a vida. Essa é a pessoa com quem você ficará pelo resto da sua vida. Que Deus ajuntou, não separe o homem. A Bíblia não dá margem, como se esse divórcio pudesse acontecer sem pecado. O divórcio só acontece porque o coração é duro, não se arrepende dos seus pecados. Então, sempre que acontecer um divórcio, vai acontecer porque o pecado imperou e o pecado venceu. Mas a Bíblia nos chama para cumprir esse compromisso do pacto social do casamento de forma vitalícia e o que Deus ajuntou, não o separar o homem. E ele confirma isso de uma forma bem clara. Versículo 11 e 12. Qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. Se a mulher deixar seu marido e casar com outro, adultera. Aquele vínculo moralmente deveria ser mantido pelo resto da vida. Romanos 7 confirma essa questão. A mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada pela lei. A morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido livre está da lei, e se não será adúltera se for de outro marido. Então, enquanto ele viver, enquanto o cônjuge viver, pelo ideal bíblico, estaria o vínculo ali de casamento presente, que é o ideal que deve ser buscado e alcançado. Conforme Jesus, ao invés de optar pela dureza do coração que leva ao divórcio, deveríamos lutar pelo arrependimento, reconciliação, melhoramento e redenção do casal, para eles manterem essas promessas assumidas no pacto social.